Olá, aqui é o professor Nelson. Sejam bem-vindos. Vamos fazer uma revisão para o Enem 2018 de razão, proporção e regra de três. São três assuntos que estão intimamente ligados e que costumam cair muito nas provas do Enem. O que é uma razão? Razão é a forma mais comum e prática de comparação relativa entre duas grandezas A e B. Indica-se pela divisão A sobre B. Então, razão é simplesmente a divisão entre duas grandezas. E lembrando que grandeza é tudo aquilo que você pode fazer uma medida. Vamos ver aqui um exemplo bem simples, sempre lembrando que as duas grandezas podem ficar na mesma unidade de medida, quando elas têm a mesma natureza. Por exemplo, aqui nesse problema. Uma loja comercial tem 1.500 metros quadrados de área construída e 6.000 metros quadrados de área livre. Qual a razão da área construída para a área livre? Como aqui é área e área, a razão entre área construída para a área livre, nós podemos fazer simplesmente a divisão da área construída, que no caso são 1.500 metros quadrados, dividido pela área livre, que são 6.000 metros quadrados, segundo o problema. E aí calculamos a divisão, eu tenho simplesmente a razão. Aqui eu posso cancelar dois zeros em cima, como está indicado aqui, com dois zeros embaixo. Fica 15 sobre 60. Além disso, eu posso cancelar a unidade, já que a unidade é a mesma em cima e embaixo, metro quadrado. Resultado, a razão é 15 sobre 60. Para dar a resposta, nós podemos simplificar. A razão, a fração, geralmente é um número simplificado. Eu posso dividir por 15 em cima e por 15 embaixo. 15 dividido por 15 em cima dá 1. E 60 dividido por 15 dá 4. Divide por 15 em cima e embaixo. Agora, esta razão pode ser indicada de várias maneiras. Aqui está a forma de uma fração, a forma fracionária, mas eu posso também indicar na forma percentual. Como é que eu transformo na forma de percentual? Transformando o denominador em 100. Como aqui é 4, para dar 100, eu multiplico por 25 embaixo, mas tenho que multiplicar por 25 em cima. Então, veja bem, multiplica 1 por 25 em cima e multiplica 4 por 25 aqui também embaixo. Vai ficar 1 multiplicado por 25, 25. 4 multiplica por 25 dá 100. A fração 25 sobre 100 é mais conhecida como 25%. Então, 25 sobre 100, a resposta aqui, esta razão da área construída para a área livre, pode aparecer na forma percentual, é de 25%. Ou também na forma decimal. Divide 1 por 4, eu encontro 0,25. Note bem, você pode resolver o problema, dar 1/4, e pode às vezes bobear e não achar a resposta correta, porque pode estar na forma percentual e também na forma decimal. A resposta está aqui todas as três maneiras. Uma razão importante é a escala. O que é uma escala? Escala é uma razão entre o que está representado no desenho e o que se tem na realidade. Então, escala é essa divisão aqui, ó. O numerador, medida do comprimento no desenho. E no denominador, medida do comprimento real do objeto que está representado no desenho. E que se compara assim, a resposta está na escala de 1 para n. É esta fração 1 para n que é mais comum indicar desta maneira aqui, 1, dois pontinhos, n. 1 está para n. Sempre na mesma unidade de medida, o numerador e o denominador, né? Então, nós temos aqui um problema. Vamos considerar esse problema. Um galpão industrial tem 60 metros de comprimento e foi desenhado com 20 centímetros. Qual é a escala desse desenho? Então, vamos colocar no numerador o comprimento no desenho, que são 20 centímetros. Então, no numerador, o desenho foi feito com 20 centímetros. E o denominador, vamos colocar o comprimento real do galpão, que está representado no desenho. O comprimento
real é de 60 metros. Coloco embaixo 60 metros. E vou comparar com a forma de dar a escala, que é 1 está para n, ou 1 sobre n. Sempre o numerador é uma unidade. Pode ser de metro para metro, centímetro para centímetro. Então, o numerador coloca 1. 1 está para n. Porém, os dois têm que estar na mesma unidade. Vamos converter tudo para centímetro. Então, nós temos aqui o numerador permanece centímetro, o denominador 60 metros, para converter para centímetro. 1 metro corresponde, sabemos, a 100 centímetros. Multiplica 60 por 100, acrescenta 2 zeros, multiplicar por 100, dá 6.000 centímetros. Para simplificar agora a parte da esquerda, cancela um zero em cima com um zero embaixo e podemos cancelar a unidade centímetro em cima, centímetro embaixo. Fica 2 está para 60, igual a 1 está para n, sem unidade, adimensional. Quando você tem a forma de dar escala, você não tem unidade, você acrescenta a unidade que você quiser, né? Em cima e embaixo. Então nós temos aqui agora, multiplica em cruz. 2 que multiplica n, multiplicando em cruz, 2 vezes n, igual a 1 que multiplica 600. 2n igual a 600. Divide por 2 dos dois lados, ou passar o 2 dividindo. 2n dividido por 2 vai dar n, e o 600 dividido por 2 dá 300. O n aqui, da forma de dar resposta, vale 300. Então, está aqui a resposta. 1 sobre 300, ou então 1 está para 300, usando 2 pontinhos. Esta é a resposta, é a escala do desenho. O mesmo problema poderia ser dado de forma inversa. Um galpão foi desenhado na escala de 1 para 300. No desenho, o galpão tem comprimento de 20 centímetros. Pergunta, qual é o comprimento real desse galpão industrial? Poxa, se no desenho eu tenho 20 centímetros e a escala é de 1 para 300, eu multiplico 20 por 300. 20 por 300, que a escala é 1 para 300, vai dar 6.000. Para converter para metros, para dar a resposta eventualmente em metros, divide por 100. 6.000 divide por 100, cancela 2 zeros, você então tem a resposta 60 metros, é o inverso. Outra razão importante é a velocidade média. A razão velocidade média é igual à divisão entre a distância percorrida por um objeto, por exemplo, em quilômetros, dividido pelo tempo gasto no percurso. Tempo gasto pode ser dado em hora. Aqui eu podia ter metro por segundo, no caso aqui vamos adotar quilômetros por hora, que é extremamente familiar a gente. A velocidade média costuma se indicar assim, ó. Velocidade média é igual à distância percorrida, ΔS, é o espaço percorrido ou distância percorrida. E o tempo gasto, que é o ΔT, é a forma de indicar assim, por exemplo, na física. Vamos pegar um exemplo. Sabe-se que um veículo percorreu 240 km em 3 horas. Supondo que ele mantenha a mesma velocidade média, pergunta-se quantos quilômetros percorrerá em 5 horas. Nós podemos calcular aqui qual é essa velocidade média que ele se mantém, já que ele percorreu 240 km em 3 horas, utilizando o conceito de velocidade média, que nada mais é que uma razão, eu divido 240 km por 3 horas, eu vou encontrar a velocidade média de 80 km por hora. Agora, vamos lembrar que proporção é a igualdade entre duas razões. Como eu quero responder quantos quilômetros percorrerá em 5 horas, eu posso considerar esta razão, que me dá a velocidade média, 240 dividido por 3, ela vai ser igual a outra razão. Quando aqui você percorre em 5 horas, a pergunta é quantos quilômetros percorrerá em 5 horas. Então, na parte de baixo, ΔT, eu coloco 5 horas. E no numerador, eu coloco quantos quilômetros percorrerá. Então, esta razão, 240 sobre 3, que é igual a 80 km por hora, tem que ser igual à razão dos quilômetros percorridos em 5 horas. Tá? Aumentou aqui o número de horas de percurso,
deverá aumentar o número de quilômetros percorrido. Então, proporção é a igualdade entre as duas razões. Quanto vale o x aqui, que é a resposta do problema? Vamos lembrar que distância percorrida é o tempo e o tempo gasto são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, quanto mais tempo de percurso, mais distância percorrida, no caso porque a velocidade média ela se mantém constante a cada hora, é a mesma velocidade, né? 80 km por hora. E aí, nós podemos ter a regra de 3 horas e quilômetros percorridos. Em 3 horas, percorre-se 240 quilômetros. Em 3 horas, percorre-se 240 quilômetros. Quantos quilômetros percorrerá em 5 horas? Então, em 5 horas, vamos percorrer x quilômetros. Monta-se a regra de 3. Como ela é diretamente proporcional, basta eu multiplicar em cruz. Então, regra de 3 equivale a 3 que multiplica x igual a 5 que multiplica 240. Quanto vale x? Pode dividir aqui por 3, vai dar 1, o primeiro membro. 240 divide por 3 dá 80. Eu tenho x igual a 5 vezes 80. 3 divide por 3 é 1, cancela. 240 divide por 3 dá 80. O x, então, é igual a 5 vezes 80, x igual a 400 quilômetros é a resposta. Se você gostou da aula, dê um like para nós. Inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima revisão.